graça. Que nesta noite o teu Espírito, meu Pai, venha preencher esta pessoa. Aquilo, meu Deus, que talvez ela tenha tentado preencher com as coisas desta vida. Oh, meu Deus, com os prazeres desta vida. Espírito Santo, que o nosso prazer esteja em Ti. Que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua vontade. E que hoje, meu Deus, o Senhor venha ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. E você que crê, diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que nesta noite a resposta do Senhor virá sobre a minha vida, e eu sairei deste lugar cheio da tua presença e da tua glória. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Isso, bem forte, aplaudindo o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Podem se sentar, por favor. Tome os seus lugares, em nome de Jesus. Eu tenho um recado de Deus aqui, eu quero dividir com vocês. Acho que tem que desligar aí. Eu tenho um recado de Deus e eu quero dividir com vocês e abençoar a sua vida através dessa palavra. Gênesis capítulo 26 é a palavra que nós vamos meditar aqui hoje, e Deus há de ministrar ao nosso coração a vontade dele aqui para nós, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 26. Esse daí você não precisa nem chamar o obreiro para te ajudar. Gênesis capítulo de número 26. Abre a outra porta, fica mais fácil, né? Gênesis capítulo 26. Eu vou ler com você na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Versículo 1 e 2, e depois nós já vamos lá para frente para o versículo 12. Versículos 1 e 2 está escrito assim. Peraí, deixa abrir aqui de novo. Fechou aqui a minha Bíblia. Aqui. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, e o rei filisteu. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu lhe mostrar. Então vamos entender algo muito importante aqui para as nossas vidas. Acomoda ele ali primeiro, para a gente poder fazer aqui o culto. Isso. Cadê? Tem que ficar. Ele pode ficar na cadeira dele mesmo assistindo o culto. Isso. Ele pode ficar na cadeira dele mesmo assistindo. Isso, deixa ele na cadeira dele assistindo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deus aparece para Isaque, e Deus aparece para Isaque dizendo que era para Isaque não descer para o Egito. Por que que Deus aparece para Isaque dizendo para ele não descer ao Egito? Porque Isaque tinha a intenção de ir para o Egito. E Deus conhece o que, gente? A intenção do coração. E às vezes, tem coisas que Deus está falando, tem palavras que Deus está liberando, é porque Ele está. Por isso que eles estão de olho nele ali, que Ele colocou ele lá, ele já estava lá fora já. Então, o pessoal está de olho faz tempo. Não é que está desprezando ninguém não, viu, gente? É porque senão acaba atrasando o culto. E por isso que eles estão orando por ele lá fora. Voltando aqui. Deus conhece a intenção do coração das pessoas. Deus conhece exatamente aquilo que há no coração. E às vezes Deus traz palavras, usa o pastor para trazer ministrações, para ministrar aqui, porque ele conhece aquilo que está em oculto no coração da pessoa. E é o próprio Deus que anda falando com você, e às vezes você não tem dado a atenção que deveria dar à palavra. Você não está ouvindo a palavra como deveria ouvir. Deus
falou para Isaac não ir ao Egito, mas não é que Deus queria privá-lo de alguma coisa. Era porque Deus queria poupá-lo de sofrimentos e de situações que viriam a acontecer na vida dele se ele descesse ao Egito. E tem coisas que Deus tem falado conosco, é porque Ele está querendo nos poupar. Mas tem gente que não está ouvindo, não está dando atenção. Tem gente que não está prestando atenção naquilo que Deus tem falado. E muitos estão indo ao Egito. Ir ao Egito quer dizer o quê? Ir ao Egito quer dizer você voltar à prática das velhas, ou da velha criatura, as velhas práticas. E muitos estão vivendo neste caminho do Egito, em práticas pecaminosas, práticas erradas. E eu disse isso aqui de manhã, porque às vezes a pessoa ela acha que ela está fazendo e não tá repercutindo em nada, mas o resultado vem uma hora. A colheita vem. E a colheita, a gente colhe aquilo que a gente planta. Muitas pessoas precisam se despertar. Aí Deus fala para ele ficar na terra que ele ia mostrar. Versículo 2. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Fique na direção de Deus. Fique na palavra. Deus vai lhe mostrar uma direção. Não queira fazer por você mesmo. Não queira priorizar e colocar à frente as suas vontades, mas priorize e coloque à frente a vontade de Deus. Porque, vamos ser sinceros, todas as vezes que você colocou a sua vontade na frente da de Deus, deu errado. E vai continuar dando errado. Por quê? Porque a nossa vontade vai nos levar a ter prejuízos, a padecer, a perecer. Mas a vontade de Deus, ela é o que, gente? É boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Fala para quem está perto de você, ouça a voz do Senhor. Siga a direção do Senhor. Olha o que Deus falou para ele. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Deus vai lhe mostrar uma terra. Deus vai lhe dar uma direção. Deus vai lhe dar uma palavra. Deus vai mostrar aquilo que você precisa fazer. Não tem para que você ficar desesperado, pastor, mas o que eu preciso era para ontem. O que eu estou precisando era para uma semana atrás. Deus sabe o tempo de todas as coisas. E às vezes na sua mente você precisava para ontem. E Deus sabe que você precisa é para amanhã. E às vezes você está se precipitando nas suas decisões, nas suas escolhas e colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Vamos para a nossa mensagem de hoje agora. Versículo 12. Está escrito assim: naquele ano, olha lá, porque Isaac ouviu a voz do Senhor, porque Isaac obedeceu a palavra de Deus. Olha o que é que diz: naquele ano, Isaac fez plantações ali. E o que, gente? E colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Então olha como que é importante a gente estar na direção e no centro da vontade de Deus. Aquele ano que era um ano difícil, era um tempo de seca. Você lembra do primeiro versículo? Que veio uma fome na terra, falta de alimento, como nos dias de Abraão. Só que mesmo naquele tempo difícil, porque Isaac ouviu e obedeceu a voz do Senhor, ele plantou naquele ano e colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado. Isso é fruto do quê? Obediência. Obediência vai trazer uma grande colheita sobre a sua vida, mas a desobediência vai trazer grandes prejuízos. A pessoa que obedece a palavra, a pessoa que anda na direção da palavra, ela vai ter uma grande colheita. Ele colheu 100 vezes mais o que ele semeou. Mas por quê? Ele desceu ao Egito? Não. Ele ficou na terra que Deus mostrou para ele. Ele permaneceu naquela terra. E ele semeou
e colheu 100 vezes mais. E aí, versículo 13, o que é que diz, gente? E ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Tudo por causa da obediência. Tem gente que a vida não está indo para frente. E a vida não irá para frente. Você não vai prosperar, não vai progredir enquanto você não entender que obedecer à palavra de Deus vai trazer colheitas extraordinárias sobre a tua vida. Mas priorizar a tua vontade vai lhe trazer prejuízos incontáveis. Tem gente que está amargando prejuízo. Tem gente que está sendo derrotado diante de situações que você diz, mas não era para eu estar sendo derrotado. Mas está, porque está faltando obedecer a palavra. Ele obedeceu, ficou na palavra que Deus deu para ele. E ali ele começou a prosperar. E ele começou a prosperar, gente, foi enriquecendo. E se tornou rico e poderoso. Versículo 14. Coloca na tela para nós. Olha o que é que diz. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Então, olha o que começou a acontecer. Ele vai para a terra dos filisteus, e quando ele chega lá, o rei dos filisteus, o Abimeleque, aí eu vou contar os versículos que eu pulei aqui. O Abimeleque o recebe, e ele conta para o Abimeleque algo, né? Uma inverdade, uma mentira. Ele oculta de Abimeleque que Rebeca era sua esposa. E ele diz que ela era irmã. Só que mentira tem as suas consequências. Seja ela pequena ou seja ela grande. Tem consequência. Ah, mas eu não menti, eu omiti. É a mesma coisa. Tem gente que não mente, mas omite, não fala. É ou não é verdade? E aí, é o mesmo resultado. Ele chegou e ele disse assim, ó, ela é a minha irmã, mas ele combinou com ela. Ele falou assim, eu vou falar que você é minha irmã, porque se eu falar que você é minha esposa, eles podem acabar tentando me matar. E aí, ele fala para o rei que ela era irmã. Só que aí eles começaram a observar, e o trato dele com ela não era trato de irmão. Era trato de marido e mulher. Começaram a ver a maneira que ele abraçava ela, e de repente vira ele beijando ela, mas irmão, vive desse jeito? Não vive. Aí o Abimeleque manda chamar ele, falou, Isaac, o que é isso que está acontecendo? Ela não é sua irmã, ela é sua mulher. Mas como assim? Não, porque a gente tem visto a maneira que você trata ela. Agora, o que você fez, você poderia ter trazido uma maldição para o nosso povo. Porque alguém poderia ter se deitado com a sua mulher, porque você disse que era sua irmã. E trazido para nós uma grande maldição. Aí o rei ainda, olha só, não era nem temente a Deus, é o rei dos filisteus. O rei Abimeleque ainda é bom e generoso com Isaac. Ele diz assim, ó, a partir de hoje, quem tocar nesse homem ou na mulher dele, certamente morrerá. Ele faz um decreto para proteger o Isaac. E ele dá uma terra para o Isaac, que era uma terra assim, ó, vamos colocar ele nessa terra aqui, ele não vai aguentar ficar muito tempo. Ele vai ficar aqui um tempo, e daqui a pouco, ele vai ver que o negócio não vai para frente, não vai prosperar, ele vai pegar as coisas dele e vai desaparecer, vai embora. E deram a pior terra lá da região para ele morar, para ele plantar. Só que mal sabiam eles que ele tinha o que, gente? A bênção de Deus. Pastor, mas ele mentiu, mas ele se arrependeu, você vai ver. Porque maior do que o pecado é o perdão quando há o quê? Arrependimento. Mas se não há arrependimento, não tem o perdão, e a pessoa, eu estou até com uma palavra dessa no meu coração, que o verdadeiro amor, está escrito que ele encobre o quê? As transgressões, muitas transgressões. E aí, ele se conserta, ele vai para aquela terra,
era uma terra infrutífera, era uma terra que ninguém prosperava, mas aí ele começa a plantar ali, e a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais. Todo mundo começou a olhar e falar: como é que pode? Essa é uma terra que não dá, que não produz, e o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Ainda agora neste tempo não era para estar produzindo como está produzindo, mas mal sabiam eles que ele tinha a bênção de Deus. Ele era herdeiro da promessa, ele confiava no Senhor. Mal sabiam eles que ele estava ali, porque Deus havia mostrado aquela terra, e ele estava debaixo da obediência. Porque qual que era a vontade de Isaac? Qual que era a vontade de Isaac? Ir para a terra dos filisteus ou ir para o Egito? E por que Deus já fala para ele não ir para o Egito? Porque Deus conhece o coração, o desejo do coração. Tem coisas que Deus tem falado porque ele sabe o que há no coração da pessoa. E às vezes eu prego aqui, tem gente que fala assim: o senhor lembra que o senhor pregou tal palavra? Eu não lembro. Mas é Deus que sonda o nosso coração e libera uma palavra ali, porque ele sabe exatamente o que há no coração da pessoa. E às vezes você está sendo tentado a voltar para a vida errada, para a vida de pecado, para a vida sem Jesus. Só que sem Jesus é sofrimento eterno. Sem Jesus você vai perecer, eu ou qualquer pessoa. Não dá para a gente viver sem Jesus, sem a presença dele. Olha só, a bênção de Deus produz resultados extraordinários. Uma coisa é você fazer algo e ter a bênção de Deus, e outra coisa é você fazer por conta. Quem faz e tem a bênção tem resultados extraordinários. Você precisa ver se aquilo que você está fazendo, você está debaixo da bênção, da obediência, da direção do Senhor. Ele planta e colhe. E quando foi a colheita, gente? Naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano. E Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nós estamos iniciando o 6º mês desse ano. Daqui a pouco a gente começa o 2º semestre, a segunda parte do ano. Mas ainda há tempo da gente plantar e colher coisas boas, porque talvez até hoje, neste ano, você só plantou coisa ruim, só semente que não deveria. Mas ainda é tempo de você plantar coisas boas, para que ainda neste ano você venha colher, para que você venha ter boas colheitas e colher bons frutos, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Guarde isso no teu coração. O Pedro e os discípulos estavam na beira do lago da Galileia, lavando as redes. Eles tinham ido pescar e não pegaram nada. Lucas capítulo de número 5, está escrito assim, do versículo 4 ao 7. Coloca lá, Lucas capítulo 5, do 4 ao 7. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Olha lá o que aconteceu, o que o Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aonde que está o segredo aqui, gente? Na obediência, no obedecer. Porque eles já tinham feito, mas não tinham tido resultado. Mas olha só, eu quero que você grave isso daqui. Essa palavra que eu estou liberando para a sua vida aqui, ó. A bênção de Deus produz resultados extraordinários. Ele tinha agora o quê? A bênção de Jesus, porque Jesus deu a direção, como deu para o Isaac. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. O Isaac ficou, e o resultado foi algo extraordinário. Nós vamos ver, vamos voltar para lá. O Pedro tinha pescado a noite toda, mas não teve resultado nenhum. Agora Jesus dá o quê? A palavra, a direção, ele obedece. Ele diz assim, ó, mas eu vou obedecer. Versículo 5, 6 e 7.
6 e 7, perdão. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Uma coisa é você fazer algo por conta, e outra coisa diferente é você seguir a direção de Deus e obedecer a palavra dele. Porque quando nós obedecemos, o resultado é extraordinário. Amém, Jesus? Fala para quem está do seu lado: Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar, diga, para que você tenha resultados extraordinários. Deus quer fazer com que os resultados na minha e na sua vida sejam extraordinários. Mas para isso acontecer, o que nós temos que fazer? Seguir a direção que ele nos dá, obedecer a palavra dele. Diga graças a Deus. Amém? Guarde isso no teu coração. Onde a mão de Deus toca, o pouco se transforma em abundância. Onde a mão de Deus toca, Deus transforma o pouco em muito, em abundância. Por isso, esteja dirigido, esteja na direção de Deus para que ele venha tocar, em nome de Jesus. Volta lá para o Gênesis 26, agora nós vamos para os versículos 14 e 15. Está escrito assim: Isaque tinha tantas ovelhas, cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Então vamos parar aqui um pouquinho. A prosperidade que Deus traz vai despertar a inveja de muita gente. Você começa a prosperar, você começa a crescer, a vencer, muita gente começa o quê? A crescer o olho. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu comprar aquele carro? Como é que ele conseguiu esse emprego? Como é que ele conseguiu comprar aquela casa? Como é que ele conseguiu resolver essas questões? Aí começam os levantes de quem? Dos invejosos. Porque às vezes não sabe o quanto que você pagou, o preço, mas não é o preço em dinheiro. O preço que você pagou de se privar de tantas coisas para ter aquilo. É ou não é verdade? Enquanto muitos de repente iam lá comer pizza, comer lanche e fazer isso e aquilo, você segurava lá para conseguir construir a tua casa, para conseguir comprar o teu carro, e aí Deus o abençoando, Deus abrindo as portas, não esbanjava. O Isaque era desse jeito. E aí o Isaque começou a prosperar, só que aí despertou a inveja de quem? Dos donos da terra. Porque eles começaram a olhar e falar assim: como é que pode? Todo mundo que já plantou naquela terra teve prejuízo. Todo mundo que ia para aquele lugar, ninguém queria aquela terra. A gente deu para ele e agora ele está prosperando. Ele está crescendo mais do que todos nós. Mas porque ele tinha o que, gente? A bênção de Deus. Preste atenção. Quando você tem a bênção de Deus, você pode estar no lugar mais improvável. Você pode estar no pior lugar, no pior setor. Ali Deus vai te honrar. Ali Deus vai te abençoar. Diga graças a Deus. Ah, mas o lugar que eu estou é muito ruim. O lugar que eu estou é muito difícil. Com a bênção de Deus lá vai se tornar algo grande. Em nome de Jesus. Você precisa confiar naquilo que Deus está colocando sobre você, sobre a tua vida. Amém, Jesus? Ele começou a prosperar. Agora, preste atenção nisso que eu vou lhe falar. A prosperidade veio. Só que com o crescimento e com a bênção de Deus, vai ter gente que vai se alegrar com você. Mas nem todos celebrarão o que Deus vai fazer na sua vida. Nem todos irão se alegrar. Vai ter gente que vai falar assim: por que ela e não eu? Por que ele e não eu? É ou não é verdade? Então olha para quem está do seu lado e diga assim: se prepare, porque nem todos vão celebrar a sua vitória. Nem todos vão se alegrar com a sua vitória.
Tem gente que vai ficar assim, ó, a morder os dentes com a sua vitória. Mas você não tem que perder tempo com esse tipo de gente. Você tem que permanecer na obediência da palavra. Você tem que permanecer na direção de Deus para a tua vida. Diga graças a Deus. Tem muita gente que vai se alegrar com você também. Vai ter gente que vai ficar feliz. E é verdade, é sinceridade da pessoa. Mas tem gente que às vezes vai falar, ai que legal. Tem gente que não deixa nem... Ela não consegue nem esconder a falsidade. É ou não é verdade? Nossa, que legal, mas aquele negócio falso que você vê que é ou não é verdade? Que não é nem um elogio, mas é inveja pura. Passa a mão na cabeça e fala, Deus me livre desse povo. É ou não é? Deus me livre dos invejosos. Porque gente invejosa, a gente tem que ter o que, gente? Bem longe de nós. Essa é a verdade. Porque o invejoso, ele atrapalha o nosso caminho. O Isaac viu que eles começaram a invejar ele, então ele percebeu que o tempo dele ali estava o quê? Acabando. Porque ninguém inveja quem está na pior. Ninguém inveja, ai que inveja dela, ela está numa derrota, ai que inveja. Tá lá falido, ai que inveja, eu queria estar no lugar deles. Alguém inveja desse jeito? Hã? Mas quando você começa a vencer, quando você começa a despontar, quando você começa a prosperar, a crescer, os invejosos começam a aparecer à sua volta. E às vezes até gente que às vezes, batia no teu ombro, gente que dizia que era teu amigo, mas no fundo não era. E você quer saber de uma coisa? Eu preguei aqui há umas 3 semanas atrás. Isso aqui que eu vou falar é muito importante. Inveja tem em todo lugar, tem ou não tem, gente? Mas principalmente dentro das famílias, porque a maioria das pessoas que invejam não é nem gente de fora. Às vezes é dentro de casa, gente perto, familiar. Como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu? Mas não sabe a vida que você tem com Deus, o seu temor a Deus de ser dizimista, de ser ofertante, de obedecer a palavra. E às vezes você está prosperando e você tem que estar atento. Eu falei aqui, José foi invejado pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido por Saul, era o sogro dele. Davi foi perseguido e invejado por Saul. Saul ficou com inveja de Davi, sabe por quê? Porque Davi vencia as batalhas e quando ele voltava o povo celebrava. Saul venceu os seus milhares. E aí o povo cantava, as mulheres cantavam, mas Davi, os seus 10 milhares. Aquilo despertou a inveja no coração de Saul. O sogro dele, mas não foi só isso não, o próprio filho, Absalão, invejou o trono do pai, queria o lugar do pai. E sabe o que Absalão ficava fazendo? Porque o invejoso ele faz assim, exatamente isso, ele ficava na porta do templo, na porta da cidade, falando mal do pai dele. Porque o invejoso, a única maneira dele tentar atingir a pessoa é falando mal dela, tentando denegrir a imagem dela. E foi o que Absalão fez. Então tome cuidado, porque às vezes você está cercado de gente invejosa, que na tua frente dá sorrisinho, na tua frente é isso e aquilo, mas por trás, tome cuidado, peça para Deus discernimento. Eu não estou pregando essa palavra para jogar ninguém contra ninguém, mas peça para Deus discernimento. Porque às vezes a tua vida está presa, amarrada, porque você está confiando em alguém que está o quê? Que está te invejando. Alguém que está querendo te derrubar, alguém que está querendo o teu lugar. Então toma cuidado. Eu falei aqui já uma vez, uma irmã lá da igreja, em Atibaia, ela falou, pastor, o senhor pode ir lá em casa orar por mim? Eu falei, posso. Fui lá na casa dela para orar por ela. Você foi comigo dessa vez ou não? E aí manifestou um demônio bravo lá, nela, na casa, na família, na filha, aquele negócio todo. Eu falei, tem acontecido alguma coisa? Ela falou, pastor, tem sim.
uma vizinha aqui, ela chega em casa, vê que o cadeado não está no portão, entra para dentro, não bate palma, nada. Às vezes pega a gente aqui desprevenido dentro de casa, e esse negócio todo. E ela vem aqui, e ela chega aqui, ela fala assim, o seu marido ainda vai ser meu marido. Lembra, não? Eu falava, irmã, a senhora já tinha que ter dado uma porretada na cabeça dela e mandado ela sumir de lá, ué. Pegado um cacetete e sentado no lombo dela. Vai procurar um marido para você e pum! E mandado no lombo dela. Mas e aí, não foi uma vez não, ela vivia dizendo isso. Ela vivia dizendo isso, ela ia lá e sentava lá e falava assim, o G ainda vai ser meu marido. Ai, que homem, porque ele é trabalhador, ele dá tudo que você precisa, isso, aquilo. O que eu tenho lá em casa é um traste. E falando dela, e querendo da outra. Veja se não é um satanás. É ou não é? E aí, começou até a fazer, olha só, fazer macumba. Para separar os dois, para ela morrer. Começou a fazer macumba para matar a mulher, para ela ficar com o marido da outra. Você vê a que ponto que chega a inveja. E às vezes é assim. Às vezes é aquela pessoa que vive elogiando, nossa, mas como ele é dedicado, isso, aquilo. Você já ora, fala, está repreendido em nome de Jesus. Se for inveja, que caia por terra. Em nome de Jesus. Porque às vezes é desse jeito que começa a obra de inveja. É ou não é verdade? Começaram a invejar o Isaac. Só que preste atenção nisso que eu vou falar para você. Quanto maior é a bênção que Deus tem para fazer na sua vida, maior vai ser a oposição do inimigo contra você. Quanto maior é aquilo que Deus vai realizar, maiores serão os levantes do inimigo contra mim e contra você. Por isso que nós temos que estar revestidos da palavra de Deus e da direção de Deus. Amém, Jesus? Guarde isso no teu coração. A inveja dos homens nunca será maior do que a bênção que Deus tem para você. Amém, Jesus? Você pode repetir isso comigo? Fala assim, a inveja dos homens nunca será maior do que a bênção que Deus tem para mim. Pode invejar você, pode pensar o que for. A inveja dos homens nunca será maior do que a bênção que Deus tem para a sua vida. Amém, Jesus? 3, para a gente continuar aqui. Quem tem promessa não precisa brigar. Tem gente que está entrando em disputa que não deveria. Tem gente que está arrumando briga, confusão. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que Deus tem para ela. Porque quem tem promessa não entra em brigas, discussões. Olha o que aconteceu. Vamos lá? Vou um pouquinho para frente, depois eu volto. Versículos 20 e 21. Está escrito assim. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Então, olha só, o Isaac cavou, abriu os poços que eles haviam entulhado de Abraão. E aí, quando estava lá o poço tapado, ninguém queria ter o trabalho de desentupir o poço, de achar água novamente. Aí o Isaac vai lá e acha água e desentope o poço, aí apareceu uma turma lá dizendo, esse poço é nosso. Porque é desse jeito. É sempre assim ou não é? Está lá para fazer, ninguém faz. A hora que você faz, aí aparece alguém, não, mas isso aí era meu. Não, é porque eu que fazia isso. Porque eu que fazia aquilo. Mas não estava fazendo, Estava parado aqui. Aí o Isaac não quis discutir, irmãos. Quem tem a bênção não perde tempo com discussão. Amém, Jesus? Ele não perdeu tempo discutindo. Versículo 21, olha o que é que diz. Está escrito assim, ó. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço. O poço da discussão, ele falou, já que vocês estão falando que é de vocês, fica com o poço para vocês.
Porque ele tinha uma certeza no coração dele. Ele tinha a bênção, a palavra. Deus havia falado com ele. Você tem que ter uma certeza no teu coração. Onde você for, você tem a bênção de Deus. Ah, mas me colocaram lá num setor, no pior setor. Lá você vai prosperar. E aquele setor vai se tornar o melhor. E aí vão se lembrar, mas quando fulano chegou aqui, isso aqui não ia para frente. Foi depois que ele veio para cá. Foi depois que ele assumiu. Foi depois que ela começou a fazer. E aí você vai começar a ter as suas recompensas, o reconhecimento. Amém, Jesus? Guarde isso no teu coração. E não perdeu tempo com discussão. Ele foi abrir outro poço. Olha lá. E por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs o nome dele de inimizade. Então não perca tempo com discussão e nem com inimizades. O que tem de gente que está perdendo tempo. Não vamos ser inimigos não. Vocês estão falando que é de vocês? Pode ficar para vocês também. Eu não quero inimizade com ninguém. Porque ele tinha o quê? A certeza que a bênção estava com ele. Quem tem certeza da bênção e da promessa não perde tempo com discussão e com inimizades. Guarde isso no teu coração. Por quê? Vai se levantar gente invejosa em todo lugar. É desse jeito. Em todo lugar. Eu sempre digo, e guarde isso no seu coração, só se mudam os atores, as pessoas, porque a cena é a mesma. O que vai acontecer, acontece aqui, acontece em outro lugar, e eu estou falando porque eu já passei em muitas igrejas, e acontece a mesma, só muda os personagens, acontece as mesmas coisas, de gente invejando o outro, porque o outro estava lá, e não sei o que tem, mas ninguém fazia, ele foi fazer, e aí tomou meu lugar, e aí por diante. Então, não perca tempo com discussão, e não perca tempo com inimizades. Fala para quem está do seu lado. Você está atento? Prestou atenção? Fala aí, prestou atenção? Não perca tempo com discussão e com inimizades. E às vezes, o diabo está querendo causar inimizade dentro da sua própria casa, você não está percebendo. Você está entrando em discussão, em inimizades, que estão atrapalhando a tua vida. Eu não perco tempo com discussão. E não sei o que tem, esse rapaz aí mesmo que estava aqui agora, a Márcia está ali. Ó. Eu estou entrando ali e falou, tem isqueiro aí? Eu falei, ninguém fuma aqui não. Ele falou, vocês acendem o fogão com o quê? Eu falei, com pedra. A gente bate a pedra assim. Não foi? Mas antes ele já tinha xingado eu. Antes já tinha xingado já. Falado meia dúzia de palavrão ali. Eu virei as costas, entrei e falei, não vou nem perder tempo com... Coitado, Deus tem misericórdia dele. E entrei para dentro, falei, entra para dentro, Márcio, fecha aí. Foi ou não foi? Ficar perdendo tempo com discussão, com coisa que não vai te ajudar em nada. E às vezes você está perdendo tempo. Você está parando para ouvir o tolo. O tolo, olha só o que é que diz Provérbios. Vamos lá, Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Olha o que é que diz. Provérbios 20, versículo 3. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é quem merece elogios. Qualquer tolo começa uma briga. Mas ficar fora da briga é para o sábio. Amém, Jesus? Não vou perder tempo com isso não. Isso daí não vai me ajudar em nada. Isso daí não vai me fazer avançar e crescer em nada. Mas o tolo, o negócio não é nem com ele, ele está querendo ir lá arrumar. É ou não é? Já viu gente assim ou não? É o tolo. O negócio não é nem com ele, ele está querendo ir lá cheirar o quê? Saber do que? Não, quero lá saber o que está acontecendo. Além de tolo, é curioso ainda. É ou não é? Vai se dar mal. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas quem fica de fora dela é que merece ser elogiado. Já ouviu aquele ditado? Se um não quer, dois não brigam? É assim ou não é?
Você vai ficar discutindo? Fala com a minha mão aqui e sai andando. E deixa a pessoa falando sozinha. Dá tchau. Por quê? Porque entrar na discussão só vai retardar o processo da bênção de Deus na tua vida. E às vezes na sua casa estão havendo discussões bobas, coisas que não era para estar acontecendo. E às vezes até por falta de sabedoria, meninice, criancice, discussões que estão atrapalhando a bênção de Deus de se manifestar lá. Então, desperta o teu coração. Seja o sábio. Não entre em discussões e em brigas. Fuja de qualquer tipo de discussão e briga, porque isso só vai te atrapalhar. Amém, Jesus? Quem confia em Deus não perde tempo brigando pelo que Deus já prometeu para ele. A pessoa não tem que ficar perdendo tempo brigando. Mas porque Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Então não perca tempo brigando por aquilo que Deus falou que vai fazer. Aí você está gastando tempo e energia naquilo que não precisava. Amém, Jesus? Guarde isso no teu coração. Quarto, para a gente ir para a parte final aqui. É preciso reabrir os poços que foram fechados. Versículo 18. Olha o que está escrito. Por isso que eu falei que eu ia e depois ia voltar. 26, 18. Gênesis 26, 18. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Agora, para refletir. Se ele coloca o mesmo nome que o pai tinha colocado, é porque a situação continuou desde a época do pai dele. Discussão e inveja, porque ele colocou o nome do primeiro poço de discussão. Vieram discutir, porfiar. Porfiar e discussão. E depois vieram com inimizade. Vieram causar inimizade. Então ele coloca o nome de um, discussão, e o nome do outro, inimizade. Só que não começou ali com Isaque. Havia começado isso quando, gente? Nos dias de Abraão. Abraão já tinha colocado esses nomes nos poços. Discussão e inimizade. Isso quer dizer o quê, pastor? Que esse demônio, ele continua solto por aí, gente. E ele age hoje aqui, mas se a pessoa não vigiar, lá na frente ele vai querer agir de novo. E foi o que aconteceu. Agiu no tempo de Abraão e agora estava querendo agir nos dias de Isaque. Então nós temos que reabrir poços. E aí você vai entender agora. Os poços representam fonte de vida, comunhão e provisão. E muitas pessoas precisam reabrir. Quais poços, pastor? O poço da oração, que foi tapado. E às vezes você já não ora mais como orava. Precisa reabrir, desentulhar o poço da oração, voltar a orar. Porque o poço é fonte de vida, é onde tem a fonte de água que gera vida. E talvez você deixou de orar. O poço da oração precisa ser reaberto. O poço da fé. Você já foi uma pessoa de fé. Antes você vivia pela fé e declarava tudo pela fé. Mas hoje você está olhando mais para as circunstâncias do que para a palavra de Deus. E já não está mais vivendo uma vida de fé. O poço da comunhão com Deus. Eu estou falando com gente aqui que já teve comunhão com Deus. Você já foi usado por Deus, já orou por pessoas. Mas esse poço foi entulhado. E você precisa reabrir esse poço e voltar a ter comunhão com Deus. Diga graças a Deus. Precisa voltar a servir a Deus, a buscar a presença dEle. E ter essa comunhão com o Espírito Santo. E o último aqui, gente. O poço dos sonhos que foram abandonados. Tem gente aqui que já teve sonhos. Só que vieram os tempos difíceis. Vieram os invejosos. Vieram as adversidades. E você acabou abandonando os seus sonhos.
Você precisa reabrir esse poço dos sonhos que foram abandonados. Em nome de Jesus. E voltar a sonhar. Não, eu vou voltar a sonhar. Você pensava em coisas, sonhava acordado, de olho aberto. Você conseguia visualizar, enxergar coisas que você iria alcançar. Mas de repente, você permitiu que alguma coisa te ferisse. De repente a palavra de alguém falou, você nunca vai ser nada. Alguém que disse que você não era capaz, que você não tinha condição. E aí você deixou isso entrar no teu coração. Essa palavra te feriu. E esse poço dos sonhos foi tapado, foi entulhado. Você precisa reabrir esse poço, desentulhar e voltar a sonhar em nome de Jesus. Amém, Jesus? Fala para quem está do seu lado, você precisa voltar a sonhar. Fala que sonha grande. Fala, sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. A gente tem que sonhar grande, pessoal. O nosso Deus é grande. Amém, Jesus? Como imaginou na sua alma, assim é. Não é assim será, assim é. Está falando do presente. Da maneira que você imaginar na sua alma, assim é. Se você está imaginando fracasso e derrota, a sua vida vai ser de fracasso e derrota. Se você está imaginando na sua alma, é Provérbios capítulo 23, versículo 7 que diz isso. Como imaginou na sua alma, assim é. Você está imaginando uma vida de fracasso, é assim que vai ser. Agora, se você imagina uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, assim é. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Coloca lá, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Coloca na outra versão para nós. Aí, olha lá. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o teu coração não estará contigo. A primeira parte aí. Você imaginou na sua alma, será assim. Dessa forma. O Isaac não perdeu tempo com a discussão e com a inveja. Pare de perder tempo com coisas que não vão edificar a tua vida. Com coisas que não vão te fazer viver a promessa. Amém, Jesus? E para a gente encerrar aqui, quinto e último, Deus sempre tem um lugar amplo preparado para nós. Versículo 22, está escrito assim, versículo 22, volta lá, Jean, aí, 22, isso, está escrito assim, e, coloca na outra versão, é 26, 22, perdão, não é 22, 22 não, 26, 22, Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou do que, gente? De lugar espaçoso. Ele disse, agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Então ele cavou um terceiro poço, o primeiro foi discussão, o segundo foi inimizade, e aí ele cava o terceiro, só que aí não teve nem discussão nem inimizade. Então preste atenção, se o negócio está começando com discussão e com inimizade, não prossiga nesse negócio. Não vai prosperar. Não dá certo. Não tem nada que dê certo que esteja debaixo de discussão e de inimizade. Casamento não dá certo, família não dá certo, negócio não dá certo, nada prospera num ambiente de discussão e de inimizade. Amém, Jesus? Agora, ele cava o terceiro poço. E o que é que está escrito aí, gente? Como não houve discussão. Fala para quem está do seu lado, cuidado com as discussões, porque elas podem estar destruindo a tua vida.
Às vezes sem você perceber, começa uma discussão boba aqui, começa uma discussão boba ali. E aí começa a discutir, daqui a pouco estão discutindo por causa de nada. Por causa de nada. Eu já lidei com situações de atendimentos, da pessoa começar a discutir, e discute, daqui a pouco os dois param e falam, não, mas nós estamos discutindo por causa do quê? Aí eles viram que era o quê? Que era o próprio diabo. Estamos discutindo por causa do quê? Por causa de nada. Quem que era? O próprio Satanás que colocou aquela situação. Então, ambiente de discussão e de inimizade não traz prosperidade para ninguém. Na família, no casamento, na vida profissional. Então, chegou lá na empresa, não tem inimizade com ninguém. Ah, pastor, mas fulano que não gosta de mim. Pode não gostar de você, mas você como um filho de Deus, como uma filha de Deus, a gente tem que gostar de todo mundo. Ah, mas gostar não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo lá, do lado da pessoa, abraçando a pessoa, não. Mas ambiente de discussão e de inimizade não traz prosperidade. Sabe o que a Bíblia diz? Pega para mim o texto aí, está em Romanos, está escrito assim, no que depender de você, tenha paz com todos. Naquilo que depender de mim, eu tenho que ter paz com todo mundo. Pastor, mas não depende de mim. Se não depende de você, então a palavra não é para você. Essa palavra, mas no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Amém, Jesus? Porque ambiente de discussão e de inimizade só traz fracasso e derrota. Não traz prosperidade. Você pode observar, aonde tem discussão e inimizade, o negócio começa a minguar. Começa lá no seu trabalho, negócio de discussão, de inimizade, o diabo começa a pintar e bordar no meio. Até na igreja. Questão de discussão e inimizade dentro da igreja, não pode haver isso. Achou lá? Olha lá, Romanos 12, 18. No que depender de vocês, faça o que, gente? Todo possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de mim, eu quero ter paz com todo mundo. Agora, no que não depende de mim, pastor, fulano não gosta de mim, mas não tem problema, mas eu gosto dele. Eu amo a vida dele em Cristo Jesus, porque aí depende de mim. Mas o sentimento que ele tem já não depende de mim. Então, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Diga graças a Deus. E para a gente terminar, volta lá, Gênesis 26, 22. Agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso. Reobote significa lugar espaçoso, de ampliação, de expansão. Ele cava o terceiro poço e ele coloca o nome de Reobote, que é um lugar amplo, lugar largo. Deus tem um lugar espaçoso para nós, de expansão. O que é expansão? Crescimento. Ali ele sabia que ele poderia crescer, porque ele estava longe de discussões e de inimizades. E eu vou dar mais um exemplo aqui. O Abraão, o pai do Isaac, sabia muito bem o que era isso. E a Bíblia diz que quando começou a ter discussão entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, o que o Abraão faz, gente? Ele faz a proposta para o Ló, fala assim, Ló, você é meu sobrinho, eu amo você, e nós não vamos ficar discutindo por causa disso. Então, faz assim, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Mas nós não vamos discutir. O Abraão era um homem de Deus, dirigido por Deus. Só que ele sabia que ele tinha o quê? A promessa. E que aonde ele fosse, ele seria abençoado. O Ló olhou tudo em volta, viu as campinas de Sodoma e Gomorra regado pela chuva, tudo verdinho, tudo bonito.
olhou para o outro lado, deserto. Ele falou para o tio dele, eu vou para lá. O Abraão falou, tudo bem, eu vou para cá então, para o deserto. E eu pergunto, quem mais prosperou, Ló ou Abraão? Mas por quê? Porque ele tinha a bênção e ele era obediente à palavra. Mesmo no deserto ele prosperou. E Ló, nas campinas de Sodoma e Gomorra, que ele foi por aquilo que ele viu. E aí eu vou falar aqui de algo muito importante, a cobiça dos olhos. Já ouviu isso aqui, ó? Quem quer ter tudo, acaba sem nada. É assim ou não é? A pessoa que quer ter tudo, quer alcançar tudo, abraçar tudo, ela fica sem nada. É desse jeito. Por quê? Ele cresceu o olho e falou, é lá que está a minha bênção. Mas mal sabia que a bênção estava na palavra que Deus tinha dado para Abraão. A bênção não está num lugar em si. A bênção não está numa localização em si, mas está com quem recebeu a promessa, com quem recebeu a palavra. Então, eu tenho isso no meu coração, aonde eu for, eu vou ser abençoado. Aonde eu for. Ah, mas lá é terra difícil. Lá eu vou ser abençoado, porque eu tenho a bênção. Eu carrego isso comigo, eu sou portador da bênção de Deus. Você tem que ter isso dentro de você. Amém, Jesus? Mas para que a bênção se manifeste, eu termino. Nós temos que estar em obediência à palavra do Senhor. Aí a bênção de Deus vem sobre nós. Porque do contrário, nós não vamos ter bênção, nós não vamos crescer e nem prosperar. Deus tem um lugar amplo para nós. Deus estava mostrando a Isaac que aquilo que era dele não precisava ser conquistado com guerra, mas recebido pela graça, pelo favor de Deus. Aquilo que é seu, aquilo que Deus te prometeu, você não vai ter que brigar, ficar arrumando confusão e discutindo para ter, não. Você vai receber pela graça, pelo favor de Deus. Deus vai te favorecer. Em nome de Jesus. Pastor, mas estão sendo injustos comigo. O nosso Deus é o juiz dos juízes. O nosso Deus é justo. Guarde isso no teu coração. Amém, Jesus? Isaac entendeu isso. E ele não conquistou o que Deus deu para ele, prometeu para ele, com guerra. Para a gente terminar. Quem permanece fiel no poço da luta, chegará até o poço da expansão. Vai viver a expansão, o crescimento. Mas para isso, a pessoa precisa ser fiel aonde? No dia da luta. No dia da discussão, da inimizade, o Isaac não entrou na pilha deles, mas ele permaneceu fiel a Deus. São nos dias difíceis que nós vamos mostrar se nós vamos viver a expansão ou se nós vamos perecer diante da situação. Só quem é fiel e obedece vive a expansão, o crescimento. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? E eu termino aqui com essa palavra. Isaac nos ensina algumas coisas aqui. A bênção de Deus gera resultados extraordinários. Foi o primeiro que eu falei aqui. Segundo, a prosperidade vai atrair oposições. Quem tem promessa não precisa viver em contenda. Não precisa viver com contenda. É necessário reabrir os poços que foram fechados. E por último, Deus tem um Reobote, um lugar amplo, preparado para quem persevera. Porque o Isaac cavou um poço, cavou o segundo e depois cavou o terceiro. E eu vou terminar com essa palavra. Você fez a primeira vez e não deu certo? Não desista não, porque tem gente que é assim. Mas Deus falou comigo, eu fiz da primeira vez, o negócio não deu certo. Insista. Persevere. Vá lutar, vai se esforçar. Esses dias eu estava vendo o testemunho do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é um jogador de futebol, que foi jogador da seleção, e jogador do Santos, do meu time. Olha o Vitinho.
E eu estava vendo o testemunho dele. Ele nunca fez a base. Ele nunca jogou na base. O que é a base? Começar em escolinha. E ele já estava, quando ele começou a carreira dele, ele já estava com 22 anos. Essa idade para querer ser jogador de futebol já passou e muito. Essa idade, a gente viu, tá vendo esses dias aí, aquele menino lá, o Estevão, tá com 19 anos. Não é isso? 18 anos. O Hendrick, com 19 anos, já explodiram com 22 anos. E aí, todo mundo dizia para ele que ele nunca ia ser, mas ele tinha no coração dele que ele seria um jogador profissional. E um dia lá, num rachão lá no campeonato amador lá de São Paulo, viram ele. O pessoal da Portuguesa levou ele, contratou ele, foi ser jogador da Portuguesa. Depois ele foi para outros times, foi embora para a Europa. E sempre fiel a Deus, ele contando que sempre temente a Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Muito bonito o testemunho dele, você procura lá no YouTube, você vai ver. Mas não foi da primeira vez que ele desistiu. Tem gente que tentou uma vez, não deu certo, insista, vá novamente. E se não der da segunda, vá de novo, até a palavra e a promessa se cumprir. Mas seja perseverante, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Por que a maioria das pessoas não vencem e não prosperam? Porque no primeiro obstáculo, as pessoas já desistem. Já querem voltar atrás. Por isso que são poucas as pessoas que se destacam, mas são aqueles que perseveram. Amém, Jesus? Você cavou o primeiro poço, veio gente discutir? Não perca tempo. Tem gente invejosa? Não perca tempo. Deus tem um lugar amplo para você. Deus tem um lugar de expansão. E este é um tempo de expansão. E eu creio em nome de Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu estou orando sobre ela. Tempo de expansão. E vai ser expansão espiritual, expansão financeira, expansão em todas as áreas da nossa vida. Diga graças a Deus. Você crê nisso? Levanta a sua mão direita, repete assim comigo, em nome de Jesus. Diga mais forte, em nome de Jesus, eu viverei o tempo de expansão, de crescimento que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Isso, aplauda o nome de Jesus. Para a gente terminar aqui, os homens podem fechar poços, mas não podem impedir as fontes que Deus determinou para mim e para a sua vida. Podem até fechar os poços, mas não podem impedir aquilo que Deus determinou para nós. Amém, Jesus? Uma porta ou outra pode até se fechar aqui e ali, mas isso não vai impedir o que Deus tem para fazer em nós. Amém, Jesus? Você crê nisso? Fica de pé, nós vamos orar. E Deus vai derramar da glória e do poder dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Continue cavando, continue se esforçando, continue buscando, se dedicando, continue. Você vai ver, a glória de Deus vai tomar a tua vida, vai se manifestar na tua vida. Diga graças a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, os teus mandamentos guardar, serei bendito, bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me... Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche
Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, os teus mandamentos guardar, serei bendito, bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Espírito Santo, eu te peço nesta hora, escreva esta palavra em cada coração. Oh Jesus, que esta pessoa se lembre daquilo que foi ministrado aqui nesta noite, e que através, meu Deus, desta palavra, este teu filho, esta tua filha, venha viver, meu Deus, um tempo de expansão, um tempo de crescimento. Oh meu Deus, um tempo glorioso que o Senhor tem para a vida dela. Ah meu Deus, mas é no tempo difícil, é no tempo da necessidade que nós iremos experimentar, Senhor, o teu cuidado. Nós iremos experimentar, Senhor, o teu favor. Ah, Espírito Santo, vai visitando agora o teu povo. Oh Jesus, ajude esta pessoa a estar, a permanecer e a andar na tua presença. Ah meu Deus, nos ajude a sermos cumpridores desta palavra, e quando vierem, meu Deus, aos invejosos, oh meu Deus, que venhamos permanecer na tua presença, fiéis a ti. Oh meu Deus, começaram a invejar o Isaac porque ele prosperou e se tornou mais poderoso do que os próprios filisteus. O Senhor fez de Isaac grande naquela terra que nem era dele. Oh meu irmão, Deus quer fazer de você grande, mas é nesse tempo difícil, é nesse tempo de adversidade, oh, que Ele está provando o teu coração, que Ele está provando a nossa obediência, a nossa fidelidade. Fala para Ele: Deus, eu vou ser fiel, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Me ajude, Senhor, a permanecer fiel, me ajude a permanecer em obediência na tua palavra. Oh Espírito Santo, vai visitando agora e enchendo esta pessoa com a tua presença, com a tua glória. Nos encha com teu Espírito, derrama sobre nós da tua unção. Aleluia. Lá chorei, canta lá balai, rica lá bachoma na labassuriandarai. Nos encha, Jesus, nos encha com teu Espírito Santo. Derrama da unção, a unção da expansão, meu Deus, a unção do lugar amplo. Eu sei que o Senhor tem, meu Deus,
um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de honra para este povo. Ah, meu irmão, tome posse agora, comece a declarar: Jesus, eu creio e eu declaro que eu viverei este tempo de expansão, este tempo de crescimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, eu não vou mais perder tempo com discussões, com invejas, com inimizades, mas eu quero estar focado, ó Deus, na direção que o Senhor tem. O Senhor disse para Isaac: não vá para o Egito, não volte, meu irmão, às velhas práticas, não volte às práticas do velho homem, mas siga a direção e obedeça a palavra que foi liberada hoje. Oh, você viverá este tempo de expansão em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos aos céus e peça para Ele agora: me encha, Senhor, com o teu Espírito. Aleluia. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Oh Jesus, guarda o nosso coração, Pai. Guarda o coração desta pessoa, para que ela faça a tua vontade, obedeça a direção que o Senhor tem para a vida dela. Oh, levante as suas mãos, diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra liberada para a minha vida. Diga: eu creio que eu viverei o tempo da expansão, do crescimento extremo, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Isso, glorifique a Ele com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém.